Esta é a segunda e última parte do Estado Crítico. Obrigada por continuar connosco até às 11h30. Na primeira parte falamos de reindustrialização. Luís Miguel, um último remate sobre o tema para... Muito interessante, muito importante, acho eu, porque nós vivemos num país que tem o seu passado recente de 38 anos de uma nova experiência democrática, não é? De uma forma diferente de exercer a democracia. Eu acho engraçado quando ouço alguns, e nomeadamente alguns colegas aqui de painel, quando falam parece que o mundo para uns começou em 86 e para outros começou em 2011. Não, a nossa democracia recente começou em 74. E temos que analisar aquilo que se fez mal e as grandes asneiras que se fizeram. Logo em 74, porque muitas das reindustrializações que se falaram aqui hoje, que eram determinantes para a economia nacional, a indústria pesada, de metal e por aí fora, foi destruída com o pós-25 de Abril. Não é? E a questão da agricultura, houve muita destruição também de tudo isso. E depois nós é que não conseguimos aprender a caminhar, não é? Como uma democracia infantil que éramos e começar a ganhar maturidade no sentido de consolidar. Portanto, não nos podemos esquecer dos erros do passado para não os voltarmos a cometer. Isso é muito importante, porque realmente Portugal já foi um país autossuficiente, hoje não é. E acho que esta reindustrialização devia começar por aí. Em primeiro lugar, temos que ver que tipo de necessidades é que nós temos. Depois, ver no que é que nós somos mais competitivos, onde é que nós temos mais experiências. E depois, então, dentro de um contexto europeu, porque nada se faz, não podemos fazer nada de forma autónoma e isolada, ver como é que podemos delinear uma estratégia que passará não só por aquilo que nós fazemos bem, mas tem que passar pelas necessidades do mercado e de um certo proteccionismo que se impõe, porque não conseguimos competir com realidades como a da China, como a da Índia ou até como a dos países da América do Sul. É impossível, era só isso. Passamos então para o nosso segundo tema. O Governo está a avançar com a reestruturação do setor das águas, que vai abranger todo o território nacional e continental. Na prática, a reestruturação contempla a fusão das atuais 19 sistemas multimunicipais, que vão dar origem, no fim, a 4 empresas. O objetivo, diz o Governo, é a racionalização de custos para garantir uma maior harmonização tarifária em todo o continente. Esta fusão entre os 19 sistemas municipais agora existentes pode gerar o quê? Um aumento, uma diminuição das tarifas? O que é que os consumidores vão esperar em último caso? Eu não tenho conhecimento da existência de um estudo que prove que isso pode vir a diminuir as tarifas. Não é? Aliás, a nossa experiência como consumidores diz-nos que há municípios, possivelmente onde a água e o saneamento é ligeiramente mais caro, mas têm um melhor serviço. E, portanto, nós não nos importamos, como portugueses, não nos importamos de pagar um pouco mais se formos bem servidos. Às vezes pagamos um pouco menos e esse menos é caro. Portanto, no que diz respeito à reestruturação, eu ponho as minhas reservas. Porque se já é difícil gerir alguns sistemas multimunicipais, como por exemplo a EPAL, que reúne 20 municípios, eu imagino que não será tentar gerir assim de um dia para o outro o país todo, não é? Portanto, isso criará alguns constrangimentos. Ponho sérias dúvidas. Acho que temos que primeiro canalizar os sistemas existentes, ver qual deles é que trabalham melhor e qual deles é que trabalham pior. E tirar lições de quem trabalha melhor para aplicar nos que trabalham pior e só depois, quando tivermos todos mais ou menos à mesma velocidade, em que então poderíamos integrar. Mas isto depois leva-nos a outras discussões, nomeadamente as imposições que temos e as pressões que temos para o fazer. Eduardo, porquê é que existe uma diferença tão grande no pagamento de tarifas em Portugal? Ainda este ano, em setembro, houve uma notícia que veio a lume com diferenças na ordem dos 100 euros anuais por fatura. Várias razões, mas há sobretudo aqui um processo de subsidiação direta dos municípios e do próprio Estado que ocorre. Veja o caso do Porto, onde o município do Porto faz subsidiação direta ao sistema municipal de água e saneamento, ou a situação, do meu ponto de vista, a mais escandalosa do país, a situação de Lisboa e da EPAL, que por alguma razão
não participa em nada disso e pôs-se fora de todo esse processo que o Governo tenta implementar. Porque a EPAL é um modelo mais cómodo para o contribuinte, que gera depois um custo de água muitíssimo baixo, mas é um modelo que gera esse custo de água de forma desigual à custa de uma subsidiação direta. E, portanto, aquilo que é preciso clarificar é quais são as formas de funcionamento, porque há modelos como aquele que ocorre em Lisboa, onde o financiamento das infraestruturas foi todo suportado pelo orçamento nacional e depois ainda temos subsidiação direta à exploração, e depois modelos, como muitos outros sítios das áreas metropolitanas, de Lisboa e do Porto, onde a infraestruturação foi feita mais tarde e foi feita à conta de fundos comunitários, comparticipados pelos próprios orçamentos municipais ou pelos serviços municipalizados ou empresas municipais que o subsidiaram e que agora estão, à custa de um aumento de custo ao consumidor final, a amortizar esse investimento. E, portanto, nós temos de ter aqui uma política que seja uma política menos discriminatória do país e, neste caso concreto, estamos a falar de territórios mais uma de vez, primeira e territórios com certeza, mais uma vez, temos um território de primeira que é Lisboa e o resto é paisagem. E depois temos a situação concreta do Porto, enfim, que merece uma reflexão mais aprofundada do que aquela que eu referi, mas onde há um processo de subsidiação que torna, evidentemente, mais competitivo o preço. Agora, eu quero dizer uma coisa que para mim é muito clara. Nós não precisamos neste momento, não precisamos sequer de aprofundar um grande estudo para perceber o que é que vamos ter. Nós vamos ter uma centralização do processo de gestão dos sistemas de água e saneamento do país, uma centralização que visa apenas a plainar caminho para um processo de privatização da água, e sabemos o que é que isto gera, da água e do saneamento. Neste momento do saneamento já em baixa, porque em alta já está, e temos neste momento desculpem, da água em baixa, porque em alta já está, e depois temos aqui uma questão que é importante perceber, já agora o que é que aconteceu noutros sítios, porque nós não podemos invocar a Europa e os exemplos dos outros e não sei o quê, apenas quando nos interessa a argumentação. Nós, neste caso, temos exemplos na Europa de processos que seguiram este mesmo caminho. E o exemplo que provavelmente, até porque tem um exemplo de grande escala, etc., é o exemplo de Paris, onde houve um processo de privatização da água e agora andam a fazer coletas de cêntimos para tentar fazer uma nacionalização. Há setores na economia que, do meu ponto de vista, não estão disponíveis para debates ideológicos, se é de esquerda ou se é de direita. Há setores da economia que têm que estar nas mãos do Estado e do poder público, e a água é um deles, e ponto final. E aqui nós estamos a perceber que há um nicho de negócio que o Governo está a encontrar. O que o Governo está a fazer é reorganizar o processo para uma posterior privatização. E é preciso dizer isto muito claramente e pedir claramente ao Governo que diga ao que é que vem. Porque se o Governo assumir que está a fazer isto numa lógica de reorganização, vamos dizer, gestionária, nós admitimos o debate. Todos nós admitimos o debate. Mas o Governo tem que clarificar que é isso que está nas suas intenções. Porque aquilo que me parece óbvio é que não é. Aquilo que me parece óbvio, até porque já algumas fugas o Governo fez sair cá para fora, talvez para testar a opinião pública. Aquilo que está por detrás das intenções do Governo é claramente reorganizar o setor para um processo de privatização. E mais, um processo de privatização que em alguns municípios já ocorreu. Veja, por exemplo, o exemplo de Santa Maria da Feira. Um exemplo onde o sistema municipal de saneamento, de água e saneamento, foi privatizado. O exemplo aqui ao lado de Matosinhos. Em Santa Maria da Feira, nós temos um exemplo claro de um grande território onde a concessão, não é uma privatização no sentido da venda, mas é uma concessão. A concessão gerou uma coisa muito simples. A empresa é capaz de responder nas zonas onde há densidade de ocupação, mas depois quando aquilo tem mais uns metros de tubo, ou paga o tubo ou não chega lá a água. E, portanto, nós temos que perceber que há aqui um setor que não pode ser mexido pela lógica predatória da economia. E isto não é sequer um debate muito ideológico, embora do meu ponto de vista tudo seja debate ideológico e eu não fujo dele. Mas aqui não se mexa. Se o objetivo é reorganizar o setor para melhorar a performance económica, tudo certo, vamos discutir. Se o objetivo é reorganizar o setor para promover uma privatização, então este debate não interessa para nada, interessa é acabar com ele rapidamente, porque aqui não pode haver nenhum tipo de veleidade sobre o assunto. Como eu disse há pouco... E nem falei do caso da Bolívia, que é talvez o caso à escala mundial, onde mais este processo foi um processo dramático para as populações, não é? E que acabou na nacionalização, de novo, do sistema.
Como eu disse há pouco, o objetivo é a racionalização de custos, ou seja, aqui o que é que entende? Pode aumentar, pode existir aqui uma uniformização das tarifas no país? O que é que vai acontecer? A uniformização das tarifas no país é neste momento completamente impossível. Com o atual modelo, e é completamente impossível, independentemente de toda e qualquer reorganização que você faça no setor, se funde mais, se funde menos, se é 3, se é 5, se são 10 no país, se é por distrito, se é por região, se é por área metropolitana, isso não vai ter um impacto significativo no custo final do consumidor. Porque as variáveis que intervêm na composição do custo da água e depois das taxas de saneamento ou de disponibilidade para o consumidor não passam pelo modelo organizacional. E a demonstração disso é que diferentes municípios que fazem parte da mesma estrutura têm de preços muito diferentes. O caso de... por variedíssimas razões. Eu expliquei há bocadinho um deles. Olha, veja o caso de Porto e Vila Nova de Gaia, onde você tem em Vila Nova de Gaia um valor elevadíssimo de cobrança, quer de água, quer de metro cúbico de água, quer de disponibilidade de saneamento, de infraestrutura de saneamento, quer de taxa de saneamento, que é substancialmente superior ao Porto. Não tem ao município de Gaia a subsidiar a água. Nós podemos aceitar que é possível subsidiar ou não é possível subsidiar. Agora, nós não podemos assumir que no contexto europeu ninguém subsidia a indústria para não criar competitividade desigual e a seguir temos entre dois municípios vizinhos um modelo de subsidiação que é absolutamente intolerável no Porto se não for feito em Vila Nova de Gaia e vice-versa, estando as duas debaixo do mesmo modelo organizacional. Por isso o que eu quero dizer é mudar o modelo organizacional pode ter importância na racionalização económica da estrutura global de exploração de água e de saneamento no país. Não vai ter efeito no custo ao consumidor. E a prova disso é que, cinicamente, é Paulo pôs-se de fora. E este debate tem que ser feito, porque em algumas destas reformas de racionalização, a consequência que você tem é racionaliza o modelo de gestão centralizando em Lisboa. Não tem repercussões para os contribuintes do lado positivo e mais dia menos dia. Tem repercussões do lado negativo. E dou-lhe só dois exemplos que, parecendo que não têm nada a ver com isto, exemplificam um bocadinho este argumento. Você tem milhares de carros a circular no concelho do Porto, no concelho de Vila Nova de Gaia, no concelho de Matosinhos, de Freixo de Espada à Cinta. Estão todos a pagar o imposto de circulação a Lisboa. Porque são carros comprados em leasing, em renting, em empréstimo, não sei de quê, estão matriculados enquanto não passam definitivamente para o proprietário, estavam a pagar o imposto de circulação em Lisboa. Olhe, verdade, este governo alterou isso. Muito bem. Derrama. Você tem neste momento a maior parte das empresas importantes do país, a começar nos hipermercados, os supermercados, etc., com sede em Lisboa. Tem, não quero citar, para não fazer publicidade, mas tem médias superfícies e grandes superfícies em todos os concelhos, ou em quase todos os concelhos, em todos os distritos do país. O cálculo da derrama, como está a ser feito, sobre o valor tributável de rendimento da própria empresa, portanto o lucro, se quiser, a empresa estando sediada em Lisboa, estão a pagar em Lisboa. Você tem X Pingos Doces, Intermarchés e não sei quem em Vila Nova de Gaia que pagam 0 de derrama, estão a pagar em Lisboa. O contribuinte de Vila Nova de Gaia, do Porto, de Penafiel, está a comprar os seus produtos, está a pagar os seus produtos, aparentemente até a dinamizar a economia local, os impostos estão a ser pagos em Lisboa. O que implica... a outra discussão completamente. Que é a discussão da água. Repara, sempre que você vem com um debate, que é o debate da racionalização, mais dia, menos dia, centraliza o país. Mas agora deixe-me dizer-lhe que há muito tempo, por exemplo, o meu partido, o PCP, na Assembleia da República, apresentou propostas para que a recolha da derrama a recolha dos impostos e o seu pagamento, a questão da derrama, que reverte a favor dos municípios, se faça no respectivo município. E lamento que sucessivos governos, quer PS, quer PSD, tenham recusado essas propostas. Andou mal. Quando recusou, andou mal. Mas pronto, há uma questão. Mas deixe-me voltar à água. Foi só para clarificar essa questão. Porque, de facto, é profundamente injusto. Agora, voltando à questão da água. Eu propus este debate porque estou, sinceramente, preocupada com o processo de fusão
que a Águas de Portugal está a tentar, mas está a tentar não foi só porque a Administração das Águas de Portugal decidiu fazer isso, foi porque o Governo tem uma estratégia clara, que nem sequer esconde, de numa primeira fase levar à fusão das 19 empresas, transformando-as em 4 por grupos de regiões que nós não temos, enfim, regiões administrativas, mas que temos as regiões de coordenação, portanto é dentro dessa perspectiva de 4 apenas empresas, para numa fase seguinte ter naturalmente aqui melhores condições do ponto de vista do Governo para abrir o setor à privatização. E isto é altamente preocupante. Acha que é esse o objetivo do Governo? Sim, o Governo nem sequer o esconde. Essa é uma questão muito clara, nem sequer está, isso nem sequer é escamoteado. Agora, utiliza uma fraseologia, aquela que, aliás, a Delfina inicialmente referiu, de racionalidade e de uniformização de tarifas para tentar enganar incautos. E incautos aqui são, em primeiro lugar, os municípios, porque eles têm que se pronunciar sobre o processo, na medida em que, nos termos da nossa Constituição da República Portuguesa, ainda cabe aos municípios a decisão sobre a manutenção ou não na sua gestão municipal da distribuição em baixa da água, ou seja, aos utentes, aos cidadãos, aos munícipes, e também da recolha dos efluentes, das ditas águas residuais. Ora, então, os municípios, cada um de per si, vai ter que se pronunciar sobre este processo. Eu penso que os municípios se devem pronunciar contra, porque mesmo que lhes acenem com algum dinheiro, o que naturalmente, no momento da asfixia financeira em que o Orçamento de Estado asfixia os municípios, o Governo cria toda a estratégia para que o município não tenha alternativa e acabe por aceitar, porque tem enfim, ali algum dinheiro para investir em ano de eleições, etc., e dar algumas respostas. Portanto, isto foi uma estratégia cínica, elaborada, repare, com um processo que tende a obrigar, entre aspas, os municípios a ir para uma situação destas. E eu vejo, em algumas regiões, onde os custos são mais elevados e onde os municípios estão mais aflitos com a falta de dinheiro, a dizerem sim à fusão. E vejo outros com um alcance mais longo da defesa das condições de vida da sua população, a dizer não, como ainda há dias os municípios do Mondego que se reuniram e disseram não a esta fusão, não a este processo, não a estes objetivos. E, portanto, está aqui criado também por esse lado um processo de divisão dos municípios muito sério. Já não bastava a guerra das freguesias, agora vamos ter esta dos municípios paus d'água. E os cidadãos estão a passar ao lado porque, enfim, já estão tão aflitos com a sua vida diária, sem se darem conta que amanhã podem ter um problema terrível, que é ter a água e saneamento que se habituaram a ter, dependente da sua Câmara, a quem podem ir pedir contas, a quem podem ir pedir uma ligação, a quem podem ir protestar porque o serviço não está a funcionar bem, perderem isso tudo e estarem dependentes de uma multinacional, talvez francesa ou talvez alemã, que está lá longe, que se está nas tintas para a vida dos cidadãos portugueses e designadamente de Vila Nova de Gaia ou do Porto ou de Freixo de Espada à Cinta ou do Mondego ou de quer que seja, e que naturalmente apenas tem um objetivo, conseguir mais lucros, mais dinheiro, e
nós termos aqui uma situação terrível em termos de futuro perante um setor que é básico e fundamental para a qualidade de vida das populações, como é a água, um bem público fundamental, que deve ser sempre público, seja público via poder local, município, seja público via Estado, nacional, intermunicipal, etc. Afonso, antes de mais, é a intenção do Governo privatizar a água? Tem que perguntar a Hilda Figueiredo. Acabou por empresa, fazer alguma... Deixe-me sobre esta matéria antes de responder à sua questão. Hilda Figueiredo não é do Governo, mas o que não é burrinha e sabe ler os documentos do Governo. Deixe-me entrar... Só isso. Deixe-me entrar por uma questão previamente a isso. Esta questão, evidentemente, que a água é um bem público sempre. Sendo a gestão pública ou não sendo gestão pública. Isto como princípio, não é? É evidente. Não temos em relação a isso nenhuma dúvida. Mas é bom que esteja no domínio... Só que se é gestão privada... Não. O bem é um bem público. O bem é um bem público. Pois, como a gestão privada é para o interesse das multinacionais que a gerem. Deixe-me só dizer... E não para o público. É um bem público. E por como isso é a água, como é a energia. Lados... A energia também era pública, hoje é gerida por uma empresa privada. Portanto, e por isso é que, em alguns lados, quando se voltou atrás... Desculpe, eu não vou interrompê-lo mais. Deixe-me só dizer isso. E por isso é que, em alguns lados, quando se pôs fim a este neoliberalismo louco, a primeira medida tomada, como em muitas zonas do Brasil ou da Bolívia, foi nacionalizar as empresas da água. Novamente. Não fiz nenhum comentário sobre a privatização. Disse só que o bem era um bem público. Não estou a falar em privatização das empresas. O que estou a dizer sobre isto é o seguinte. Em relação à água e à questão dos resíduos sólidos, por exemplo, dos resíduos, dos resíduos do saneamento, é isso mesmo, faltava uma palavra, há aqui uma questão prévia que é importante referenciarmos. Durante muitos anos, há uma política seguida por muitos municípios, como sabem, errada, e que tinha efeitos eleitorais, não é? Mas errada. Praticavam preços para as pessoas, francamente mais, mas muitos, não deu um exemplo, mas há muitos, e muitos aqui do Distrito do Porto, com preços muito mais baixos do que aquilo que deviam praticar junto às pessoas. Não temos nenhuma dúvida em relação a isso. Porquê? Não tinham coragem para colocar os preços ao nível que deviam estar, que era um preço igual ao custo. É essa a ideia. O governo anterior também fez um trabalho a este nível, depois não chegou a ser legislação, digamos, mas havia um trabalho feito a este nível que me pareceu bem. Eu conhecia esse trabalho, na altura em que estava com outras funções, e pareceu-me bem que obrigava que o preço praticado junto das pessoas, dos consumidores, fosse o preço equivalente ao custo. Estava bem. A maior parte dos municípios fizeram tábua rasa disso. Tábua rasa e praticam preços subsidiados. Qual é o efeito? O efeito é que estão a pagar os sistemas intermunicipais que há no país, muitos deles aqui no Norte. Estou a falar, não é só, por exemplo, a Lipor, as águas do Cávado, as águas do Ave agora, Loripai. Muitos municípios, como sabem, têm dívidas acumuladas e atrasadas para pagar essas. Sabem que é assim. Os sistemas intermunicipais estão com dificuldades porque não houve coragem, mas eu digo isto como uma crítica aos vários governos, ou o que quiser. Não houve coragem para aplicar, como devia ser, uma política que obrigasse a cobrar o que devia ser cobrado. O que é que se passa neste momento? Os municípios também acumulam dívida, têm a dívida excessiva no seu balanço, digamos assim, não é? Porque praticam este tipo de preços. Isto não pode ser. Mas também não se percebe isto, que é o valor, e já agora aqui há alguns dados, um consumo mensal de 10 metros cúbicos de água, o encargo médio de uma família, no que respeita a este abastecimento, é de 9,80 €. O valor mínimo que se paga em Portugal é de 1,5 € e a fatura mais elevada 20,38 €. Como é que acontecem estas variações? Há outros fatores aí. Eu, na altura em que estive a estudar essa matéria com profundidade, devo dizer-lhe, com profundidade e comparação com vários municípios do país e particularmente do Distrito do Porto, verifiquei que havia discrepâncias com sistemas de distribuição iguais. Portanto, o preço de custo era igual. Havia discrepâncias de preços com o preço de entrada nos municípios igual. Isto não pode ser. Até porque agora, ao nível do país, é evidente, água ao mesmo preço. A água do Oripaiva vende ao mesmo preço. Eduardo, é o que eu estou a dizer. Ao nível do país é diferente. Ao nível do país é diferente, porque, como sabe, há sistemas que têm preços de custo muito mais baixos, não é? Ao nível do país é diferente. Há diferenças de custo de entrada, digamos, não é? Para os municípios. Portanto, aí é diferente. Pode haver diferenças. A ideia de harmonizar e tornar... Eu estou à vontade para falar sobre esta matéria por uma razão também muito simples, se me permitem.
é que, por exemplo, no meu município, em que eu tinha, como vos disse, funções diferentes, houve uma proposta no governo anterior. É preciso também falarmos isto com toda a clareza. Não foi este governo que resolveu agora integrar os sistemas. O governo anterior teve um processo muito forte de integração dos sistemas. Era para privatizar, pergunto eu. Não era. Então para que era? Não era para privatizar. Porque a ideia era... Mas eu respondo, mas antes de responder, respondo eu. Sim. Porque a ideia na altura era integrar todos os sistemas. Houve propostas de municípios para comprarem o sistema em baixa. Muito bem. Eu devo dizer mas não era privatizar. Era comprar... Não era privatizar. Nem agora estamos a falar disso. Estamos a falar de coisas diferentes. Agora, era comprar os sistemas em baixa, ou proposta nesse sentido, e devo dizer, por exemplo, o município da Póvoa de Varzim, por exemplo, recusou integrar esse, na altura, há 2, 3 anos, 4 anos, recusou integrar. Não, e havia do Noroeste. Mas é muito simples. O montante que na altura, e bem, porque o sistema estava mais ou menos feito ao nível do município, e portanto, o montante que o município receberia para integrar, até valia a pena pensar sobre o assunto. Pensou-se sobre o assunto, evidentemente. Pensou-se, refletiu-se e resolveu não integrar. Pagaria toda a dívida que o município tinha na altura. Toda a dívida. Portanto, valia a pena e valeu a pena refletir. Mas entendeu-se, naquela altura, que devia manter-se no sistema como estava. Isto para dizer o quê? A verdade é que, como está em Portugal a funcionar todo este sistema, não faz sentido. Não faz sentido. Porque pratica-se preços completamente disparatados, permita-me dizer, que dão cabo dos sistemas. Uma ideia de integração parece-me bem. Não sei se essa integração será outra, não conheço agora, confesso, sinceramente. Mas tem um motivo, não conheço com profundidade. A integração... Mas já vai introduzir. Já, muito bem. Sim. A integração, a ideia de harmonizar e praticar preços equivalentes e praticar, ver que há uma harmonização ao nível de um produto, de um bem, que é um bem fundamental para as pessoas e que deve ter uma solução o mais correta possível, o mais harmonizada possível, o mais justa e equitativa possível, eu acho que deve ser feito. E é isso que eu defendo. Portanto, agora, vamos ver qual é o processo seguinte, não sei qual vai ser o processo seguinte, não quero especular sobre isso. O que lhe digo é que é um processo difícil, cada caso é um caso, como está, não pode continuar, tem excesso de custos para as pessoas em alguns casos, mas na maior parte dos casos tem excesso de custos para os municípios, porque não há coragem para praticar preços corretos junto das populações. Luís. Enfim, eu muito rapidamente, e vou tentar resumir, esta discussão não começou ontem. Esta discussão não começou ontem. Eu recomendo a qualquer pessoa que vá ao site das Águas de Portugal e leia o primeiro parágrafo onde diz História. E lá lemos que as Águas de Portugal foram constituídas em 1993 com o objetivo de, tendo como prioridade, o desenvolvimento dos sistemas multimunicipais de águas residuais no sentido de ultrapassar a fragmentação, no sentido de se criarem aqui economias de escala e haver ganhos de valor. O que é certo é que isto nunca saiu do papel. E já passamos por vários governos e já passamos por vários governos PS e PSD, porque eu quando ouço, nomeadamente o PCP, dizer que os governos PS, PSD e CDS, até parece que o CDS algum dia foi governo sozinho em Portugal. Não foi. Se somarmos desde 25 de Abril... Não, foi com o PS e com o PSD. Se somarmos todos os períodos... Umas vezes com o PS e outras vezes com o PSD, é por isso que eu digo governo. Claro, mas se somarmos todos os períodos em que o CDS, como sócio minoritário das coligações, muito minoritário, onde tem uma voz muito reduzida, não ultrapassa aos 5 anos e já levamos 38 anos de democracia, portanto, se vamos assumir as responsabilidades, nós assumimos as nossas, mas na nossa cota parte. Não vamos assumir... num nível paritário, senão nunca mais saímos daqui. Não podem estar. Mas a questão não é... um pé dentro e outro pé fora. Não, estamos dentro, muito dentro. Pronto. E estamos dentro e neste momento com uma ministra que finalmente vai resolver o problema que os outros deixaram na intenção. Na história, no objeto social. Se calhar isto deve estar no objeto social. Não diga isso, porque isso não tenho que dizer porque... Não, porque ainda distorce, é um debate que depois torna, não é rigoroso. Leva aqui. E o porquê é que nós temos que mexer? Porque esta reforma na água, temos que falar sobre isso. Porque há uma dívida. As Águas de Portugal têm uma dívida de 3 mil milhões de euros. 3 mil milhões de euros. Então que a cobrem, que não inventem novos modelos de gestão, que a cobrem e que digam quem é que deve. Eu não interrompo ninguém, estou aqui caladinho, eu sei que é a primeira vez, mas pronto. Pronto, mas também peço desculpa, deixem-me falar um bocadinho, se calhar depois já não tenho oportunidade para dizer. 3 mil milhões de euros. São 3 anos a tirar subsídios de Natal e de subsídios de férias aos funcionários públicos. Todos os funcionários públicos, eu sou funcionário público, sei o que é que me custou passar este ano sem o meu subsídio de férias e o meu subsídio de Natal. Em prol do pagamento de uma dívida que, sinceramente, eu não me sinto responsável por ela.
essa dívida acumulada nas águas de Portugal e no país tem a ver com políticas erradas, com gestão ruinosa do Estado. Quem são os devedores das águas de Portugal? As águas de Portugal, as entidades, as 40 entidades que constituem as águas de Portugal, a dívida acumulada do grupo são 3 mil milhões de euros. Dos municípios, das empresas municipais, são 400 milhões de euros. Das outros organismos associados à distribuição de água, são mais 400 milhões de euros. Portanto, são 3,8 mil milhões de euros que nos empurram para uma solução drástica de emergência da resolução do problema. Se o Estado tem vindo a gerir tão bem as águas de Portugal, também como gestor, está a gerir tão bem com uma dívida destas? Se vier, eu não sou adepto da privatização ou da nacionalização. Eu, neste aspecto, não tenho dogmas, não sigo receitas feitas. A mim o que me interessa é o interesse das populações. Como é que elas são bem servidas ou não. No sítio onde o Estado trabalha bem, funciona bem, mantenha-se o Estado. No sítio onde o Estado não trabalha bem, então vamos estudar como é que se pode trabalhar melhor, porque estas situações não podem acontecer. Dou-lhe só mais um exemplo. Não sei se sabem, mas 40% do prejuízo que temos nas águas de Portugal tem a ver com as perdas em rede. Perdem-se 40% do consumo de água, perde-se, vai para a estrada, escorre a estrada abaixo. E se for um sábado, só na segunda-feira é que o piquete lá vai, porque lá está a gestão pública das coisas. Temos que refazer, se calhar refundar a forma de pensar dos portugueses e de estar na vida e a forma que o Estado tem para gerir as coisas. Dê-se o benefício da dúvida a este Governo, porque finalmente alguém está a meter as mãos no assunto com vontade de o resolver. De entregar a uma empresa multinacional. E para rematarmos este assunto, para passarmos para o nosso último tema, vamos aqui à minha ala direita, primeiro Eduardo, depois certeza. À mais conservadora. À minha ala direita. Não, é muito importante, este assunto é muito importante e tem que ser discutido com muita tranquilidade, mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade. Eu só queria aqui, em primeiro lugar, há aqui uma questão que nunca fiz aqui e não vou fazer, que é a autoflagelação. Quer dizer, eu não acho que os últimos 40 anos tenham sido 40 anos perdidos para Portugal. Esta coisa de dizer que para trás é que foi feito, está tudo estragado, não foi. E de 93 a esta parte, nós estamos esquecidos do que era abastecimento de água em Gondomar, em Valongo, ao fim de semana não havia água, em Vila Nova de Gaia, do segundo andar para cima deixava de haver água quando vários abriam a torneira para tomar banho. Uma componente que é investimento. Nós estamos e não se lembra em Valongo, em Hermesinda, em Gondomar. Mas em Gaia eu também não vivo. E do que era o saneamento, eu não vivo em França e conheço coisas que lá se passam. Não é preciso viver, senão estamos perdidos. Eduardo, mas há uma componente que é investimento e outra componente que é falta de coragem. O que é que acontece? O que acontece? De 93 para cá, as Águas de Portugal tiveram um trabalho extraordinário de infraestruturação do território e particularmente, curiosamente, fora das áreas metropolitanas. Porque fora das áreas metropolitanas é que é difícil uma empresa municipal ou uns serviços municipais levarem a água a quilómetro e meio de uma ponta de tubo a meia dúzia de habitações. E essa função foi uma função que foi assumida e que gerou naturalmente dívida. Agora, eu não consigo compreender que tenha que se refazer todo um modelo organizacional só porque há dívidas. Há dívidas, cobrem-se. O que eu gostava de ver era a Ministra, como gostava de ter visto os ministros anteriores, a identificarem os municípios que devem e a cortar-lhes aos fundos às transferências financeiras para os municípios, a cortarem-lhe como cortam às freguesias se ultrapassarem os limites de endividamento. Portanto, o que não pode acontecer é ver municípios, e aqui estou à vontade para falar, como Vila Nova de Gaia, que está relativamente em dia nos pagamentos às Águas de Portugal, portanto tem uma pressão, e municípios que têm ganho liquidez ao longo dos últimos anos, à custa do não pagamento das suas responsabilidades. Isto não pode acontecer. Agora, eu não acho que só porque há 3 mil milhões de dívidas vai-se refundar agora a empresa porque tudo está mal para trás. Não. Vai exigir-se que os municípios paguem. Isso não se resolve com este modelo de reorganização. O processo de reorganização estava em curso no governo anterior. Mas muito bem, só com objetivos diferentes. Então, Alfonso, não é rigoroso dizer... Não é rigoroso? Não é. Desculpe, não é. Afonso, não é. Acompanhei várias qual era o objetivo do é fácil governo anterior? Eu ouvi
ouvi os responsáveis da Águas de Portugal várias vezes em várias reuniões e ouvi os objetivos que tinham em mente. O objetivo que tinha em mente era um objetivo de concessão prioritariamente aos municípios. Neste momento não é nenhum futurismo. O objetivo principal deste modelo é um objetivo de privatização. E eu penso que isto não é dizer no sentido de... Vamos ver como é que isto vai ser. Não é vamos ver, quer dizer, sabemos que é. Agora, eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande de um governo qualquer ter uma dívida de 3 mil milhões e não ser corajoso e pedir o dinheiro de volta e instaurar processos judiciais aos municípios que devem. E agora para finalizar, rapidamente. Agora veio a coragem. Também estou a falar de uma coisa que conheci na sua gênese e já agora deixe-me só dizer, eu fiz parte do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Porto quando, nos anos 90, se pôs a questão, foi um primeiro caso, de se integrar a empresa Águas de Portugal. Portanto, conheci bem o processo na sua gênese. E na sua gênese eu votei contra, estou à vontade, e disse que era inadmissível que impusessem ao município do Porto que ele ficasse em minoria com 49% apenas nessa integração. Porque ia perder a sua capacidade de decisão em todo este processo. E por isso eu e o meu partido fomos a única força política que votou contra com este argumento. Na altura, recordo que o próprio Presidente da Câmara, que era Fernando Gomes, disse até eu também gostava de que tivesse 51%, mas eles não aceitam. Era o governo da época, aliás, enfim, de uma coligação central que não aceitou essa questão. Eu tive a coragem de estar contra para dizer assim, se há problemas, então com Águas de Portugal, então volte-se ao início. Municipalize-se novamente como estava este processo. E a criação de empresas intermunicipais como tivemos são a solução para este problema, porque essas garantem a proximidade da população. Nós demos resposta, e eu estive nos dois municípios, no Porto e em Gaia, em épocas diferentes, e sei como se melhorou a distribuição de água às populações, sei como se melhorou o saneamento, e estou a falar à vontade do Porto e de Vila Nova de Gaia, onde participei na gestão e nas decisões de importantes obras de resposta. Então, é isto que tem que ter continuidade. Há problemas com Águas de Portugal. Municipalize, não se privatize. Essa é a questão. Mas a realidade do Porto não é a realidade tema desta... Agora consigo uma coisa que diz que é a proximidade. Se perder a proximidade e a qualidade de serviço... Com uma multinacional, que é o que leva à privatização, perde-se isso. Então, eu estarei contra isso na defesa da municipalização. Cada um tem agora 1 minuto para falar e não mais do nosso terceiro tema, que é o papel do Estado no atual enquadramento financeiro, económico e também social do país. Quais devem ser as prioridades? Começo por si, Afonso. Num minuto é muito complicado falar sobre esse tema, evidentemente. Vou apelar ao vosso... Mas o que lhe digo é assim, num minuto. Portugal fez um esforço enorme, este governo, nos últimos ano e meio, de redução da despesa do Estado, despesa pública, cerca de mais de 10 mil milhões de euros de redução. Não chega, não é suficiente, porque estamos num processo de redução do PIB, como todos conhecemos, e precisamos de cumprir metas orçamentais e precisamos de reduzir o peso do Estado. O esforço que é pedido pelo Governo neste momento é que haja uma discussão nacional que envolva todos os partidos, toda a sociedade, em particular o Partido Socialista, que já disse que estaria de fora. Enfim, não quero discutir o assunto mais importante que temos nos próximos anos em matéria de redução de despesa, mas é necessário fazer uma discussão a este nível para percebermos qual é as funções do Estado e de que forma é que é possível reduzir a despesa do Estado. Até porque o Ministro das Finanças já disse que essa discussão seria mesmo para levar a cabo em fevereiro próximo. Temos que a fazer. Não é possível, porque é assim, ou temos mais impostos, que não é... Vamos lá ver, ninguém defende mais impostos. Eu gostava de ter redução de impostos. Eu gostava de ter. Não foi possível, não é? Portanto, não é possível. Não é possível reduzir a despesa. Tem que ser possível reduzir a despesa. Só com uma discussão de todos, e o Partido Socialista tem que ser convocado para esta discussão, e não pode pôr-se de fora. Porque se puser de fora... Está a perder o seu minuto, assim. Não, os portugueses estão muito atentos. Temos mesmo que passar. Luís,
Delfina, eu não me acredito, já passaram 85 minutos. Realmente o tempo aqui passa a correr e é viciante, é viciante, é viciante. Gostei imenso de estar convosco e não queria perder esta oportunidade. Num minuto, eu só posso dizer isto para ser coerente comigo próprio. Eu acredito num Estado árbitro, não jogador. Eu não gosto de ver o Estado a interferir na economia, a interceder junto à economia, como um jogador ativo, interveniente, que influencia o resultado da economia. Eu quero ver o Estado a facilitar onde deva facilitar para que a economia funcione, portanto, que abra vias verdes para onde a economia tem que seguir e para onde a economia não tem que seguir, que erga barreiras, porque é esse o seu Estado. Espero que Portugal, de uma vez por todas, deixe de ter um Estado que subsidia empresas que estão completamente condenadas, condenando assim aquelas empresas que estão a trabalhar bem à beira delas. Isso aconteceu nos têxteis, isso aconteceu no calçado, espero que não volte a acontecer. Hilda. Bom, as funções sociais do Estado são fundamentais para a melhoria das condições de vida da população. E neste momento elas estão a ser postas em causa. Quando estamos a falar de funções sociais do Estado, estamos a falar de educação, de saúde, de proteção social, de segurança social. Estamos a falar ainda também, ou devíamos falar, de justiça, de cultura, de energia, eletricidade, gás, etc. No acesso e até inclusivamente transportes públicos, para garantir que todos tenham acesso, numa perspectiva que aqui foi referida há pouco por si, de direitos humanos. Nós só podemos falar de direitos humanos quando garantirmos a todos as condições de igualdade de acessos a estes bens que são essenciais para as pessoas terem direito à saúde, à educação, à justiça, à cultura, à habitação, enfim, portanto, o Estado não pode ao aquecimento. Esta componente social. E eu estou a dizer isto, à comida, por exemplo. Bom, e então nós dizemos, em Portugal há uma dívida muito grande. Bom, então vá-se pagar a dívida a quem a fez, porque não foram as pessoas... Tem mesmo que passar para o Eduardo, porque senão ele não vai ter tempo, Eduardo. Pronto, a gente continua isto... Exatamente, no próximo debate, Eduardo, muito rapidamente. Na próxima, minuto. Muitíssimo rápido, se calhar sem menos de um minuto. O PS já participa no debate sobre o papel do Estado pelo menos desde a Constituinte. Tem aqui um papel muito importante e continuará a participar. Agora não participa quando o Governo quer, porque na TSU o Governo não chamou o PS para participar e na alteração das regras do subsídio de desemprego também não. Aqui a questão é muito simples. O Estado é um ator fundamental do desenvolvimento. Às vezes como árbitro, outras vezes como player. Tem que participar como jogador, claramente como jogador na economia. Isso implica que o Estado tenha instrumentos de receita, de cobrança de impostos, mas que seja ele próprio um fator de redistribuição da própria receita. Implica agora algumas redefinições daquilo que é momentâneo. Mas aquilo que são as funções sociais do Estado estão na Constituição. Implica um emagrecimento? Não, do meu ponto de vista não. Implica um modelo de redistribuição. Se quisermos falar disto com tempo, seriedade, portanto, porque o tempo também dá a seriedade... Mesmo a terminar, temos que falar com mais tempo. No próximo debate temos que falar sobre com todo o gosto. Sim. Agora, implica redistribuição, sem dúvida nenhuma redistribuição. Muito bem, eu agradeço aos quatro por terem estado neste Estado Crítico. Agradeço-lhe assim em especial a sua preferência para estar também connosco. Nós regressamos de hoje a 8 dias no Estado Crítico a partir das 22 horas. Até lá.